pedimos aqui o professor Fábio Andrade, professor de Relações Internacionais da ESPM, para conversar um pouco conosco. Professor Fábio, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Sempre um prazer falar contigo, estou à disposição. Professor, podemos dizer que isso tudo que está acontecendo agora é pura especulação? Tem muita especulação, sim, Heródoto, sobretudo nesse movimento que a Michelle acabou de falar do dólar, da perspectiva para o dólar na abertura do mercado, né? Fato é que há motivos para se pensar numa escassez de dólar em diferentes territórios do mundo, em virtude da política que será política comercial implementada pelo Trump, mas o fato é que ele acabou de ser anunciado como ganhador. O presidente, nesse momento do tempo, ainda é o Biden, né? Então, esse movimento, sobretudo no mercado à vista, é um movimento de muito pânico e especulação. Faz mais sentido a gente observar o segundo mercado de câmbio, que talvez os ouvintes não saibam que existe, que é o mercado futuro de câmbio. Esse já vem, de certa forma, precificando ou trabalhando com um valor mais alto de reais para dólar ou diferentes moedas em relação ao dólar, pensando que o dólar vai ficar mais escasso em virtude das políticas comerciais do Trump. Mas esse movimento no mercado à vista, o 6 e 1 que está pulando aí, calma, torcedor, calma, porque é basicamente especulação. Michele. Professor, e aí a gente pode dizer que isso vai pressionar mais a inflação por aqui e pode ter já um impacto direto? A gente até achou que a decisão do Copom hoje em relação aos juros no Brasil ia ocorrer ainda meio que às cegas, sem um resultado definido. Esse resultado veio mais rápido do que se projetava e isso certamente vai ter um impacto na decisão de juros hoje aqui no Brasil e amanhã nos Estados Unidos? Vamos lá, de novo, organizar com calma, né? Sim, basicamente é bastante provável que haja um contágio do aumento, acontecendo um aumento da taxa de câmbio no mercado à vista. Isso aumenta o custo para todos os importadores e para todo produto que tem algum grau de importação, seja de matéria-prima, seja por depender de outros serviços externos, e isso gera um aumento de inflação. Como existe essa possibilidade de aumento de inflação, provavelmente quem está à mesa aumento da taxa de câmbio que impacta a inflação, provavelmente os diretores do Copom que participarão da reunião de hoje vão olhar atentamente como vai se comportar a taxa de câmbio no mercado à vista, vão olhar a taxa de câmbio no mercado futuro, fazer alguns cálculos e provavelmente ter isso em conta. Então, se a gente esperava uma tendência de estagnação da taxa de juros, ou até mesmo de um cenário mais propício para a redução da taxa de juros, pelo menos num primeiro momento, esse cenário de redução da taxa de juros se diminuiu, porque existe, de fato, no curto prazo, uma possibilidade de, em virtude do aumento da taxa de câmbio, isso gerar aumento de custo, seja de produto final, seja custo intermediário, que depois acaba chegando no consumidor. Professor, explicando então essa questão da precificação. O Trump nem tomou posse, nem editou coisa alguma. E, entanto, o mercado está lá na frente já imaginando o que ele pode fazer, é isso? Sim, vamos lá, para tentar explicar para o nosso ouvinte. Vamos pensar que tem dois mercados. Onde a pessoa, para simplificar para os ouvintes, tá? Onde uma pessoa ou empresa compra e troca na hora reais por dólar. Esse é o que está constando R$6 hoje, e esse é o que não deveria estar explodindo. Onde deveria estar explodindo? Num outro mercado de câmbio, chamado Mercado Futuro de Câmbio. Quem está ali? O Heródoto, o Fábio, os meus alunos da SPM? Não. Quem está ali são grandes importadores e exportadores que têm contratos que esses vão começar a vigir quando o Trump estiver sendo presidente lá em 2025, e aí essas empresas não podem, basicamente, não saber o quanto elas vão ter que pagar em reais por dólar. Ou, por exemplo, o vendedor de soja, que já tem contrato de venda de soja para os Estados Unidos colocado, ele não pode ficar esperando para saber o quanto ele vai receber por dólar. Então, esses caras fazem o quê?
contratos em que alguns se comprometem a vender dólar a um determinado valor e outros se comprometem a comprar dólar em outro determinado valor. Nesse mercado, Heródoto e ouvintes, faz todo sentido que haja um rebuliço, projeção e aumento da expectativa, aumento do preço do dólar em relação aos reais, porque durante toda a campanha, o Trump, e não só essa campanha, as 3 que ele participou, ele vem falando que, uma que ele ganhou, inclusive, que ele vai aumentar as tarifas sobre importação porque ele precisa valorizar a produção norte-americana. Isso é o Make America Great Again. Então, por isso esse temor que chega no câmbio. Mas, insisto, isso é para quem? Para as empresas que precisam comprar produtos e pagar em dólar. Então, para o ouvinte entender, o mercado que compra vinho chileno e tem um contrato futuro e precisa pagar esse cara em dólar, ou basicamente os produtores de carne ou de soja brasileiro que vendem, tem contratos longos já estabelecidos de vendas para os Estados Unidos, eles não podem ficar à mercê esperando o dólar fechar para saber o quanto eles vão ter de entrada e saída de recursos. Então, o mercado futuro de câmbio faz todo sentido estar avaliando muito bem como é que vai ser com o Trump e precificar. No mercado à vista, torcedor, calma que é pânico. Professor Fábio, muito obrigado pela aula. Imagina, como eu disse, sempre um prazer falar contigo e vou estar sempre à disposição. Muito obrigado, professor Fábio Andrade, professor de Relações Internacionais. Claro, claríssimo e tal, para a gente poder entender, veio conversar também. E destacando então o seguinte, uma boa parte desse sobe e desce, ele acabou de dizer aqui, é especulação. Da perspectiva para o dólar na abertura do mercado. Né? Fato é que há motivos para se pensar numa escassez de dólar em diferentes territórios do mundo, em virtude da política que será política comercial implementada pelo Trump, mas o fato é que ele acabou de ser anunciado como ganhador. Agora faltam 3 para as 9.